Então eu resolvi gravar esse mini curso, ou sei lá, vamos dizer um workshop, um mini curso, de um masterclass, como agora é moda dizer em inglês, uma mistura de masterclass com coach, para ensinar as pessoas a investirem. E eu quero já deixar avisado que eu não vou dizer você tem que investir nesse instrumento, você tem que fazer assim assado. Não, a ideia é que você tem que aprender para justamente você não ficar refém de ninguém, porque um dos problemas que tem no YouTube brasileiro, e não só, não é coisa só do YouTube brasileiro na verdade, mas todo o pessoal que faz vídeo sobre investir, vídeos sobre operar no mercado financeiro, e aqui já vamos fazer uma diferença. Investir, a gente está pensando no longo prazo, é uma coisa metódica, a gente vai discutir mais a fundo, e operar no mercado financeiro, a gente está falando de fazer day trade, por exemplo, que é quando compra um ativo e vende esse mesmo ativo no mesmo dia, ou então fazer o que chamam de swingão. Tem a galera no Brasil que chama aliás, eu já falei swingão, né? Ou fazer swing, que no Brasil chamam de swingão, e que é quando você compra em um dia, você espera 2, 3, 4 dias, talvez uma semana, para vender esse ativo novamente e realizar lucro. E não é o que... Eu vou explicar isso depois também, mas não é o objetivo do meu vídeo aqui, porque se a gente olhar as estatísticas, entre 70% e 90% das pessoas operando swing trade vão perder o seu dinheiro. E pior ainda, se a gente está falando de day trade, tem um estudo da Universidade da Califórnia em Berkeley, que é do lado de São Francisco, que diz que 99% das pessoas que fazem day trade vão perder também o seu dinheiro. Então, dessa maneira, sobretudo para quem é iniciante, eu não recomendo fazer day trade, porque... Aliás, perdão, não só o day trade e o swing trade, porque isso acaba sendo como uma profissão. Você tem que ter tempo, você tem que se dedicar. E ainda assim, a estatística mostra que entre 70% e 90% vão perder dinheiro. Podem me perguntar, Berzi, mas você faz day trade? Raramente eu faço. Você faz swing trade? Swing trade eu faço, mas eu acompanho. Já perdi dinheiro fazendo swing trade, day trade, já perdi dinheiro também. Tô positivo, mas é uma dificuldade, é uma luta. Realmente, a chance de você não fazer dinheiro nenhum é gigantesca, e por isso eu faço um apelo a vocês, que vocês não vão atrás de picareta, que vão vender um cursinho qualquer aí, que vai mostrar, por exemplo, básico de análise técnica. Eu não gosto desse nome, análise técnica, porque se pressupõe que existe uma técnica, mas não existe técnica nenhuma, porque é psicológico. A gente discute isso melhor depois no terceiro vídeo da série, desse mini curso. Mas basicamente olhar os desenhos dos gráficos, encontrar onde tem suporte, onde tem resistência, utilizar uns indicadores como média móvel, VIX e tal, e daí tentar adivinhar o que o mercado vai fazer. Então não tem nada de técnica, na verdade é uma análise psicológica do mercado. Nesse sentido, então, mas o que eu quero dar a preferência aqui, o que eu quero conversar mais é sobre investir. Não é sobre fazer análise técnica, não é sobre fazer swing trade, não é sobre fazer day trade, é sobre investir. E investir dá retorno, porque uma das questões fundamentais no mercado é não perder dinheiro, porque é uma coisa super simples, porque vamos supor, você está com 10% de lucro. Daí cai 10%, você está no zero. Tá, tudo bem, você voltou a estaca zero. Mas vamos supor que você não ganhou ainda. Vamos supor que você está com zero. Você investiu 100. Se você investiu 100 e cair, por exemplo, 10%, caiu para 90, né? Porque 100 menos 10 caiu para 90. Para você chegar no 100 de novo, não é mais 10%, é mais de 10%. Porque 10% de 90 é 9. Então, quanto mais você perde dinheiro, fica mais difícil para você voltar no patamar que você estava anteriormente. Consequentemente, o perder dinheiro no mercado financeiro significa que a perda vai se acumulando, porque você não consegue, é mais difícil, cai 50%,
Por exemplo, vamos usar um número mais exagerado um pouco, um número maior. Então vamos supor que é 100, vamos supor que o mercado cai 50%. Se o mercado cai 50%, você ficou com 50%. Quando o mercado subir 50% de novo, 50% de 50 é 25. Você vai estar com 75, você não vai estar com 100. Então essas perdas, elas vão se acumulando e vai ficando cada vez mais difícil você fazer dinheiro, vai ficando cada vez mais difícil você conseguir ter uma performance positiva. E é por isso que eu digo que quem não tem tempo e quem não vai se dedicar realmente, quem não vai sentar ali no computador para operar, quem não vai perder dinheiro, porque quem vai fazer swing trade, day trade, tem uma história entre traders, entre o pessoal que opera, que o mercado vai cobrar seu curso. Não adianta você fazer curso com guru, fazer curso com esses caras aí, os picaretas que se apresentam como os bambambãs do swing trade, day trade, não sei o que, da análise técnica, porque o que determina o seu sucesso, e daí é tanto no investimento como no operar o mercado, não é exatamente o que você sabe de economia, por exemplo. Ajuda, não vou mentir, é claro que ajuda, mas não é fundamental. Não é exatamente você saber o padrão do gráfico, não é você entender a psicologia do mercado. Isso tudo ajuda. Mas muito mais do que esse tipo de conhecimento, o que vai determinar o seu sucesso no mercado financeiro, tanto daí no trade, tanto na operação como no investimento, é o seu psicológico. E o que determina o seu psicológico é a sua relação com o dinheiro. Ter dinheiro, no fim das contas, pode ser a solução, mas também pode ser um problemão, né? Já dizia a música do Paulinho da Viola, dinheiro na mão é vendaval. Mas o fato do dinheiro na mão ser vendaval é resultado também da forma como você se relaciona com o dinheiro. Então é por isso que vamos começar com uma pergunta que muita gente vai dizer, essa pergunta é tosca, essa pergunta é idiota. Mas vamos perguntar assim, responda para si mesmo. O que é dinheiro para você? Pare para pensar. O que é dinheiro para você? Na teoria econômica é fácil. Dinheiro, a gente define um ativo que tem 3 propriedades, que é meio de troca, reserva de valor, unidade de conta. Pronto. E daí o país lá faz uma lei dizendo que um ativo que tem essas 3 características é moeda, é dinheiro, pronto. É simples. Mas o que é dinheiro para você? Vamos reformular a pergunta um pouco. O que o dinheiro significa para você? Porque a partir dessa pergunta, a gente vai responder outra pergunta. Por que você precisa de dinheiro? Aliás, a gente vai responder, não, você vai responder para você mesmo. E isso é importante saber, porque a partir do momento em que você sabe isso, você sabe o que o dinheiro significa para você, e você sabe por que você quer dinheiro, dá para você estabelecer o seu perfil de investidor que vai influenciar a sua gestão de risco, que vai influenciar, na verdade, tanta coisa que é exatamente esse seu relacionamento, essa sua forma de se relacionar com o dinheiro que vai determinar se você vai ter dinheiro ou não. Porque o ter dinheiro, quer ver uma coisa? O ter dinheiro, ninguém quer ter dinheiro. O que você vai fazer com o dinheiro? Você vai botar o dinheiro na sala? Deixar ali em exposição o dinheiro? Ou você vai fazer igual o tio Patinhas na Caixa Forte ali, que tinha as moedas lá, o dinheiro ali, tem uma piscina ali na Caixa Forte, né? Daí você vai pular ali e vai nadar no dinheiro? Não. Deve ter maluco que quer, né? Mas para que você quer dinheiro? Para que uma pessoa quer dinheiro? A pessoa não quer dinheiro, a pessoa quer o que o dinheiro vai proporcionar. A pessoa quer o que o dinheiro vai comprar. E isso, o que o dinheiro vai comprar, geralmente as pessoas entram num erro, que é um erro crasso, é um erro simples, que associa isso com consumo. Então, por exemplo, eu não tinha visto, ainda tem um filme do Hélio Petri,
que é um diretor italiano, que chama em português A Classe Operária Vai ao Paraíso. Então eu imaginava, não tinha visto o filme ainda na época, eu imaginava que o filme era a classe trabalhadora, sei lá, indo para Disneylândia, comprando casaco de pele, comprando carro. Tipo, quem é mais coroa como eu deve lembrar o desenho do Pica-Pau, que tinha aquele taxidermista, né? O taxidermista que é o empalhador. Era uma raposa, era um lobo, sei lá, né? E daí o Pica-Pau ia lá. Não lembro o que o Pica-Pau ia fazer lá na loja dele. E acho que achava que era restaurante, sei lá. Era um negócio assim. E daí o Pica-Pau chegava e o cara via no anúncio ali $100 mil para um Pica-Pau, não sei o que e tal, né? E daí o cara começava a sonhar, né? E se esse desenho passasse hoje em dia, seria cancelado, né? Porque, como é que era? Era mulheres, mansão, automóveis, iate, mulheres, não sei o que e tal, né? Era mulher o tempo inteiro. Hoje em dia seria cancelado, nem sei se passa ainda, nem sei se é aceitável passar ainda esse desenho, eu acredito que não. Mas o cara queria $100 mil, mas veja, ele não queria o dinheiro, ele queria o que o dinheiro iria comprar para ele. Só que tem um problema nisso. As coisas que ele queria eram todas coisas materiais relacionadas ao consumo. E daí que entra uma questão, se você pensar assim, você jamais vai ter dinheiro, porque você vai ficar sem dinheiro, você vai gastar o dinheiro, você vai ganhar o dinheiro, mas você vai gastar o dinheiro. Isso aí é um ponto que eu vou desenvolver depois, nesse mesmo vídeo. Mas veja uma coisa, quantas pessoas você já ouviu falar que o cara ganhou na loteria e ganhou uma bolada, ganhou uma grana e depois de uns anos estava no mesmo nível de antes de ter ganho na loteria? Quer dizer, igual de novo a música do Paulinho da Viola, dinheiro na mão é vendaval, né? O dinheiro vai embora. Por quê? Porque o relacionamento dessa pessoa com o dinheiro é um relacionamento errado. E daí vamos responder. Tem gente que acha que o dinheiro serve para dar segurança. Pergunta, por que você quer dinheiro? Não, para eu ter uma segurança. Tem gente que quer mostrar status, tem gente que quer dinheiro, sei lá, por conta de algum trauma, por conta de alguma coisa e quer se mostrar como sendo parte da sociedade, uma parte, sei lá, a nata da sociedade. Eu sou classe alta, eu sou patrão, eu sou, né? Eu sou o cara. O cara que pensa assim não vai manter dinheiro, porque vai gastar o dinheiro. Outras pessoas, e daí isso é uma conversa que eu tive recentemente com um amigo meu, a gente estava conversando, para que quer dinheiro, né? Não, quer dinheiro para ter liberdade. Na minha opinião particular, e cada pessoa tem direito à sua opinião, para mim a coisa mais importante do dinheiro é você ter liberdade. O dinheiro te dá liberdade para você fazer o que você quiser. Porque, convenhamos, sobretudo hoje em dia, a gente ainda pode colocar essa questão da liberdade junto com a questão da segurança. E se a gente pensar na questão da inteligência artificial, a inteligência artificial vai tirar o diploma de muita gente, vai tirar o emprego de muita gente. A inteligência artificial vai acabar emprego de contador, a inteligência artificial vai acabar mesmo com emprego de programador, nível mais baixo, e o cara que só escreve ali, né? Não o cara que inventa programa. Mas vai acabar com o programador, vai acabar com a profissão de economista. Eu estou convencido que vai acabar com a profissão de professor. Porque, sobretudo, não na escola, né? Não para a criançada, mas sobretudo nas universidades. Por que precisa de professor em uma universidade que é meio mequetrefe, daquelas que só vendem diploma? Coloca ali, daqui a uns anos vai ter a tecnologia, já tem, se eu não me engano, a tecnologia só é necessário desenvolver mais, mas coloca um holograma e coloca a inteligência artificial. Já tem companhia nos Estados Unidos e na Europa começando a desenvolver esse tipo de coisa. Então, você ter o dinheiro é uma maneira também de você se defender, uma maneira de você ficar mais tranquilo. Então, tá vendo? Ó, liberdade, segurança, tranquilidade. E isso não são coisas tangíveis. Isso não é automóvel, mulheres, iate, mansão.
Isso aí é simplesmente, são coisas intangíveis, é você ter a tranquilidade, é você ter a segurança, é você ter a liberdade, pelo menos é assim que eu vejo. Se você quer simplesmente consumir, eu tenho uma notícia má. Ninguém que fica consumindo tudo o que ganha, ninguém que não tem um plano de investimento, não tem dinheiro. Não vai ficar rico. E essa história de ficar rico também é uma outra questão, porque o que significa ser rico? De novo, muita gente coloca o ser rico como uma questão de ter dinheiro. Tá, tudo bem. Até aí vamos lá. Mas de ter dinheiro para comprar coisas materiais. O maluco lá que é rico, então o cara tem que ter um carro caro, o cara tem que ter uma mansão, o cara tem que ter isso, aquilo e não sei o quê. E esse é um ponto importante para se levar em consideração, que se você consegue aumentar a quantidade de dinheiro que você tem, mas ao mesmo tempo você aumenta os seus gastos, porque você daí tem um carro que você não precisa, porque o carro é luxuoso demais. Tipo, não estou falando que não é para ter um carro bom, não me compreendam mal, é para ter um carro legal. Mas, por exemplo, pega o cara que é o considerado investidor de maior sucesso do mundo, Warren Buffett, e ele dirige um carro que tem 10 anos, mais ou menos. Ele tem um Cadillac lá, que é um carro legal, mas o carro dele tem 10 anos. E o cara tem mais de 150 bilhões de dólares de fortuna pessoal. E ele é um cara simples. Ele mora numa casa legal, mas ele não mora numa mansão de 50 quartos, porque ele vai fazer o quê com uma mansão de 50 quartos morando sozinho? Ele mora numa casa legal, mas ele mora numa casa menor, uma casa mais simples. E essa é uma das questões também, aproveitando fazer um parênteses então, onde se você aumenta a quantidade de dinheiro que você tem, mas você aumenta os seus gastos, você não está ficando mais rico. Inclusive em termos emocionais, em termos psicológicos, porque você tem talvez conheçam, tem aquele personagem da Argentina, Mafalda, o autor da Mafalda, o Quino, que é falecido já. Ele fez vários outros desenhos, tem vários outros cartoons. E o Quino tem um que é o seguinte: é um coroa que está numa loja de joias com uma mulher do lado ali, deve ser esposa dele, e uma loja de joias. E ele está reclamando pro cara: é um absurdo quanto custa caro ser rico nos dias de hoje. Então, a questão é que se você aumenta o seu dinheiro, o dinheiro que você tem, mas você aumenta os seus gastos com bobagem, bom, o que pelo menos eu considero bobagem. Talvez para você não seja, me desculpe, mas tipo, também tem uma história, né? Mais vale um gosto do que o dinheiro no bolso, mas o gosto daí não deixa você ter o dinheiro no bolso, é um paradoxo. Mas gasta muito dinheiro com muita coisa que não precisa, por exemplo, não, tenho dinheiro, eu mereço, entrega comida em casa. Não estou falando que é para nunca pedir a comida em casa, não estou dizendo que nunca é para ir num restaurante legal, não estou dizendo que não é para viajar, fazer esse tipo de coisa, aproveitar a vida. É claro que tem que aproveitar a vida, afinal de contas, a gente falou dos objetivos do dinheiro, né? Então a liberdade, a estabilidade, a segurança, que na minha opinião particular são o fundamental do que eu quero do dinheiro, sobretudo a liberdade. Você também tem que aproveitar a vida, porque o objetivo de tudo isso é você ser feliz. O objetivo, a verdadeira riqueza da pessoa não é a riqueza material. A verdadeira riqueza da pessoa é o quê? É a saúde. A verdadeira riqueza da pessoa é ter gente que a gente gosta, é ter uma família que nos ama, é ter bons amigos. Isso que é riqueza. É ter sossego, não ter estresse. Isso que é a verdadeira riqueza. Porque tem gente que eu conheço que é cheio de grana na conta, é cheio de dinheiro, e o cara é infeliz. E daí você pergunta pro cara: mas você tem dinheiro, por que você é infeliz? Não, eu sou infeliz porque eu considero que eu não tenho dinheiro suficiente. Mas como você não tem dinheiro suficiente, cara? Você é cheio da grana, você tem mansão, você tem iate, né, e tal. Não, mas
Eu acho que me comparando com outras pessoas e tal, eu não tenho o suficiente. E isso, inclusive, é uma coisa que vocês têm que prestar atenção, porque tem muita gente que mente. Se você perguntar para todo mundo, quase ninguém vai dizer, não, perdi dinheiro, não sei o que e tal, rodei. Não. Sempre todo mundo, eu investi no ouro em não sei o que e ganhei 500.000%. Investi em não sei o que e ganhei uma grana e não sei o que e tal. E se pudesse ter acesso na conta do cara, a estatística não mente. Entre 70% e 90% das pessoas que vão operar no mercado vão perder dinheiro. E 99% quem vai no day trade. A estatística não mente, isso é científico. Então tá cheio de mentiroso, né? Ué, se tem picareta vendendo curso, tem picareta também dizendo que ganhou grana com o curso. E tem picareta também que, mesmo sem fazer curso nenhum, fica mentindo também que ganhou milhões, não sei o que e tal, e realmente não é tão simples. Mas investindo de forma consistente, você pode, talvez não fazer milhões, mas você pode ter um dinheiro que vai te ajudar a se sentir com mais liberdade, a se sentir mais seguro e, no fim das contas, se sentir mais feliz. É claro que sempre tem um engraçadinho que vai fazer a piada, que pode dizer assim, mas o John Wayne, né? Aquele autor de filme de faroeste, diz que o John Wayne uma vez disse que é melhor chorar no Mercedes do que chorar no transporte público. E eu concordo com ele plenamente, mas só que tem uma questão. É melhor não chorar. Eu acho que a gente pode concordar nisso. É melhor não chorar nem na Mercedes, nem no transporte público. Então a questão é ser feliz. Eu tenho um amigo, por exemplo, que eu gosto muito, que eu acredito que ele é feliz. Ele tem boa saúde, ele é um bom vivan, aproveita a vida, mas ele não é rico. Ele mora numa casa que ele acha que para ele é legal, ele tem um carro que ele acha que para ele é legal, ele tem uma namorada que ele gosta e que eu digo que gosta dele também, tem uma família legal. O cara é rico. Esse cara é milionário. Ele não tem dinheiro, mas esse cara é milionário porque ele tem as coisas que interessam. Agora, a pergunta é, como que isso vai determinar o seu perfil de investidor? Vai determinar da seguinte maneira: a partir do momento que você tira o foco de ser milionário, a partir do momento que você tira o foco de ganhar dinheiro para ter bens materiais, você faz uma gestão de risco muito mais eficiente. Por quê? Porque você fica menos ambicioso. Porque você coloca menos pressão em você mesmo. Porque, por exemplo, mesmo no investimento, se a gente não for falar da renda fixa, que, por exemplo, antigamente a renda fixa era a poupança, né? Nos anos 70, anos 80, até uma parte dos anos 90, não, coloca o dinheiro na poupança. Hoje em dia não é, hoje em dia coloca tem lá o CDB, CDI, não sei o que e tal, aí no Brasil. Então daí coloca o dinheiro nos fundos de renda fixa, que daí vão refletir a taxa de juros do Banco Central, a taxa básica de juros, a Selic. Agora, mesmo nesse caso, o que acontece é o seguinte, nesse caso é muito menos, mas só que, por exemplo, em um trade, como é que você ganha dinheiro? Operando. Você compra quando o mercado tem tendência de alta, você compra na baixa, você vende na alta. Quando o mercado tem tendência de baixa, você vende na alta e você compra na baixa. Você faz o que em inglês se chama um short, você opera vendido. Tá, depois eu explico isso, no terceiro vídeo eu vou explicar isso. Agora, as pessoas não fazem isso, por isso que perdem dinheiro. Por isso que a questão é o emocional, por isso que a questão não é o saber exatamente teoria macroeconômica, saber finanças ali exatamente. Por isso que é o emocional. Porque o que acontece é o seguinte, é simples, compra na baixa, vem na alta. Quando está na baixa, as pessoas têm medo de comprar, as pessoas não vão comprar. Tem medo ali. Beleza, não compra. Espera subir para comprar. Mas só que quando compra já subiu, daí cai. Quando cai, ao invés de segurar a onda para esperar subir de novo, não, preciso proteger meu capital. Pega, pá, vende. Ou seja, comprou na alta, vendeu na baixa. Mas isso é o psicológico.
A pessoa não estava analisando exatamente o fundamento, se vai ou não vai. As pessoas começam a ficar simplesmente cheias de dúvidas. Preciso proteger meu capital, preciso cuidar do meu dinheiro. E nesse tilt psicológico que dá na cabeça, ao invés de cuidar de dinheiro, ao invés de cuidar do dinheiro, você acaba perdendo dinheiro. Mas aí, sobretudo, nessa questão emocional da gestão de risco, se você está em paz, se você sabe o que você quer do dinheiro, se você fez uma autoanálise e disse, eu quero dinheiro porque eu quero chegar nesse objetivo. Eu quero dinheiro porque eu quero ter paz. Eu quero dinheiro porque eu quero ter liberdade. Eu quero dinheiro porque eu quero ter segurança. E você entende que não é igual esses picaretas que ficam vendendo o curso, que você não vai chegar nisso em uma semana, em 2 semanas, em 3 semanas, que esse é um processo que leva alguns anos e que no começo você não vai ver retorno, e não vai ver mesmo, porque é um crescimento exponencial. No começo é assim, você olha, 3 anos, 4 anos, 5 anos, isso aí não está dando nada. A partir do 5º, 6º, 7º ano, sobe violentamente. E daí você vê o resultado. Então tem que ter paciência. E é muito mais fácil ter paciência quando você tem essa noção, quando você entendeu, quando você está em paz consigo mesmo, o que você quer do dinheiro e o que o dinheiro representa ou pode vir ainda a representar mais ainda na sua vida. Mas então, Bergin, você está dizendo que, por exemplo, o cara que está desesperado, por exemplo, que o cara ele vai investir, e daí é como eu disse, eu não chamo de investimento. O cara que vai para o swing trade, o cara que vai para o day trade, que vai operar no mercado financeiro porque está precisando pagar conta, que esse cara vai perder dinheiro, 99,9% vai perder dinheiro. Por quê? Porque o cara ele não está com o psicológico certo. O cara ele tá com a ganância alta porque ele tem que pagar conta. O cara tá com uma expectativa diferente do que o dinheiro pode dar para ele de verdade e o dinheiro não vai dar para ele. Eu vou contar um caso triste. Que tem um cara aí no Brasil que ele tem um programa de criptomoeda. O cara é competente. Não vou dizer que o cara não é competente, mas o cara é chato. Eu acho o cara chato, mas o cara, assim, é dos mais honestos que tem, verdade seja dita. Ele não ensina palhaçada, ele cobra caro o curso dele, é bem carinho o curso dele, que eu saiba, e ele entrega, mas ele entrega, tipo, ele é honesto, ele entrega ali o que ele promete. Eu não acho que o curso dele vale a pena tudo que ele cobra, mas tá. É o mercado, cada um, quem acha que vale a pena, paga e pronto, acabou. Quem sou eu para dizer alguma coisa, quem sou eu para criticar? Não vou fazer isso. E daí eu estava assistindo a análise técnica que ele estava fazendo. O que é análise técnica? É quando põe no gráfico, daí acha suporte, daí acha resistência, acha linha de tendência, desenha o gráfico ali e tal. A maior parte dos cursos, ou grande parte dos cursos, são sobre isso. E é tudo meio furado, porque dá meio para achar de graça essas coisas, inclusive se você procurar um pouco. Agora, tem lá os comentários, né? E daí o cara chegou e escreveu a seguinte história, que ele tinha um carrinho de pipoca e ele vendeu o carrinho de pipoca para investir no mundo cripto. E olha, a estatística mostra, ou seja, o que aconteceu no passado, e vamos ser bem claro aqui, o que aconteceu no passado não significa que vai se repetir no futuro. Mas quem investiu em Bitcoin nunca perdeu dinheiro. Quem operou com Bitcoin já perdeu muito dinheiro. 70%, 80%, 90% das pessoas perdem dinheiro. Quem investiu em Bitcoin, o que é investir no Bitcoin? Vamos supor que é isso que eu chamo de investimento. A gente vai explorar essa ideia melhor depois. O cara que investiu 100 reais todo mês. O que é 100 reais? É uma pizza e 2 cervejas. Mais ou menos isso, não é? Todo mundo que investiu 100 reais em Bitcoin desde 2015, eu fiz essa conta. O cara estaria hoje mais ou menos
entre 2 milhões e meio e 3 milhões de reais no banco. Investindo 100 reais e esquecendo. Não vai operar. Não vai lá, subiu, desceu, agora eu vou vender para pegar o lucro, para ajudar a pagar a conta de casa. Não, botou os 100 reais lá e esqueceu. Desde 2015, em 10 anos, estaria entre 2 e 3 milhões de reais, partindo de 100 reais. Agora, não estou dizendo que é para investir em Bitcoin. Não me interpretem mal, é só um exemplo, porque performance passada não significa que é performance futuro. Tá, beleza. O cara que operou no Bitcoin, a maior parte perdeu dinheiro. Saiu perdendo dinheiro. Por conta daquela questão psicológica que a gente já discutiu. Agora, a história do cara é o seguinte: o cara tinha o carrinho de pipoca, vendeu o carrinho de pipoca. E o carrinho de pipoca era o trabalho dele, o cara era pipoqueiro. O cara pegou o carrinho de pipoca dele, se eu lembro direito, era uns R$2.500, R$3.000. Se esse valor tá errado, deixa aí nos comentários aí quanto que custa um carrinho de pipoca. Mas o cara falou que ele vendeu, que eu me lembro, o cara falou que vendeu por R$2.500, R$3.000. E ele pegou essa grana e ele colocou numa moeda de aba. Tipo a moeda lá do cachorrinho sorrindo, cachorrinho de... sei lá. Inclusive porque essas moedas de aba, antigamente, tinha 30 mil criptoativos. Nem vamos chamar de moeda, vamos chamar de criptoativos. Tinha 30 mil criptoativos. Hoje em dia a gente está falando de um número absurdo, que é difícil até de... Se eu não me engano, a gente está falando em milhões. E imagina o seguinte, não tem capitalização, não tem dinheiro, não tem... É uma promessa, é um maluco que vai lá, faz uma moeda e tenta convencer as pessoas a comprar a moeda. É o maior no 7-1, o cara pega a grana e vai embora. E o que é que esse cara fez? Esse cara foi atrás do papo de um outro cara, deve ter conhecido no bar, deve ter conversado na praça, sei lá, na igreja, sei lá. E o cara pegou a grana dele, vendeu o carrinho de pipoca e comprou essa moeda. Essa moeda virou pó, mas é claro que vira pó. Mas é claro, a moeda, sei lá, da florzinha falante. O cara vai lá, coloca toda a grana dele, claro, perde tudo. O cara perde tudo. E o cara escreveu que perdeu tudo. Eu fiquei com dó. Eu quase pensei, pô, se eu soubesse o endereço do cara, eu ia mandar uma ajuda pro cara. Inclusive porque fazer a caridade é uma parte importante. Que nós vamos voltar já a discutir isso um pouco mais tarde. Então, para ganhar dinheiro, você não pode entrar nessas furadas. Para ganhar dinheiro, você não pode achar que você vai ser o 10% que vai fazer dinheiro, o 10, 15, 20% que vai fazer dinheiro no swing trade. Você não pode achar que você vai ser o 1% que vai fazer dinheiro no day trade. Tem gente que faz. Tem um maluco lá no Japão, o cara transformou $10 mil em mais de $1 bilhão. Tem gente que, se vocês assistirem o vídeo no YouTube, os caras vão dizer que comecei com 2, 3 mil dólares e hoje sou milionário. Tem caso assim? Tem, mas são os caras de 1%. Provavelmente, não quero desencorajar, é só dar um choque da realidade. Pode ser o seu caso? Pode, mas a chance é mínima. A chance de você perder a sua grana é gigantesca. E sobretudo quem não faz gestão de risco direito, porque quanto maior a ambição, pior é a gestão de risco. Tendo entendido essa parte da questão da grana, do seu relacionamento com o dinheiro e como isso afeta o psicológico e como isso vai afetar o seu perfil de investidor e a gestão de risco, vamos adiante. A outra coisa que tem que se levar em consideração para se tornar um investidor é você fazer um orçamento. O orçamento não é uma prisão. Tem gente que diz que o orçamento é uma prisão, mas o orçamento não é uma prisão. O orçamento é um óculos. O orçamento te mostra onde que você está gastando o seu dinheiro, porque muitas vezes a gente gasta mal o dinheiro. Por exemplo, muitas vezes eu estou cansado, não faço rango em casa. Eu pego e peço pelo aplicativo, mas só que vai custar 5, 6 vezes mais caro do que se eu fizer a comida em casa. O orçamento ajuda a entender essas coisas. O orçamento ele vai te ajudar a entender
aonde está indo o seu dinheiro. E a partir do momento que você entende aonde está indo o seu dinheiro, não é que está te limitando, não é que é uma cerca, ao contrário, está te empoderando, está te dando o poder de entender como você está gastando o seu dinheiro e vai te empoderar daí para entender racionalmente, com base de como você vê a sua relação com o dinheiro e com base no que você quer do dinheiro, o que talvez você tenha que abrir mão, caso você esteja querendo isso, para você alcançar o objetivo lá que você colocou lá atrás para você do dinheiro. E daí que tem a questão do que a gente chama da esteira da riqueza, que é a esteira de gasto da riqueza, e por isso que você precisa do orçamento também, que é o que eu já comentei, que quanto mais rico, muitas vezes acha que é necessário gastar dinheiro. Porque o cara, ele quer o dinheiro por uma questão social. O cara quer o dinheiro para mostrar que ele é o bacana, que ele é o fudido, que ele é o não sei o quê. Mas o dinheiro, na verdade, quem tem um bom relacionamento com o dinheiro não é para isso. Só que quando o cara faz isso, ele acaba gastando mais dinheiro. E daí, ele nunca vai chegar no ponto que ele vai falar, beleza, agora eu tô sossegado, agora eu conquistei a liberdade. Na verdade, é o contrário, o cara fica refém. O cara fica refém de manter um padrão de vida que ele não precisa. Entendeu? A pessoa, não é só o cara, né? A mulher, qualquer pessoa. A pessoa vive num padrão de vida que não necessita. Pode ser bacana? Não, pode ser bacana, claro. Não, tem uma Ferrari, uma mansão, iate, né? Não sei o que e tal. Ué, é legal, né? Mas não é à toa que falam que, por exemplo, iate é uma alegria, né? Que lancha no seu barco, né? É uma alegria quando você compra e quando você vende. É igual chácara, igual sítio. Agora, se você tem bilhões de dólares, daí não tem importância. Mas se a gente está aqui nesse nível falando de investir para ainda chegar a ter algum dinheiro, não faz sentido. Não faz sentido. Então, de novo, essa questão do consumo. Daí uma coisa que muita gente faz, que daí é pior ainda, é se endividar. O cara pega o cartão de crédito, por exemplo. O cartão de crédito pode ser uma bênção, pode ser, aliás, não uma bênção, né? O cartão de crédito pode ser um instrumento, mas pode ser uma maldição. Assim como a conta do cheque especial. Você está numa emergência, tá, beleza, você usa ali o crédito automático que o banco lhe concedeu. Mas se você ficar usando isso para você viver acima do seu poder de compra, daí é uma maldição. Porque no fim você vai perder tudo. No fim você vai acabar perdendo tudo. Então você tem que colocar também, o orçamento te permite não fazer essas coisas. O orçamento vai te dar o poder de não fazer essas coisas e daí, malandro, só depende de você. Se você vai seguir isso ou se você não vai seguir isso. E daí que vem a próxima questão. Se você não seguir e você nunca conseguir acumular dinheiro e ter dinheiro, daí não vem querer culpar os outros, porque a culpa é sua. Não vem chegar e dizer, não, aquele cara lá é um puta de um burguês, só porque tem mais dinheiro do que você. Mas é igual a música do Martinho da Vila, né? O pequeno burguês. O cara estudou, o cara lutou, o cara, né? E tal. E isso tem a ver também, fazendo um leve parênteses, que vem exatamente com a ideia. O investimento é um certo trabalho, porque envolve uma paciência, envolve você escolher onde você vai investir, não sei o que tal, não é simplesmente você vender o seu carrinho de pipoca e botar numa moeda de aba, ou seja, vamos mudar um pouco e botar num ativo financeiro, como se fosse no cassino roda roleta, como se fosse no Silvio, né, no roletrando roda roleta. E daí se parar você ganhou, se não parar lá você perdeu o dinheiro. Não funciona. A outra questão do dinheiro, e que também é relacionado com a forma de como você se relaciona com o dinheiro, é como isso afeta o seu relacionamento com outras pessoas. E isso, inclusive, afeta o seu relacionamento com família, inclusive com marido, esposa, namorado, namosposa, o que for.
Porque geralmente as brigas não são por dinheiro, porque de novo, a gente já discutiu, não é que quer o dinheiro. Você vai fazer o que com o dinheiro, né? De novo, né? Não vai nadar lá na caixa forte. Que é o dinheiro pelo que o dinheiro pode proporcionar. Então a briga não é pelo dinheiro, a briga é por visão do que fazer com o dinheiro e por querer o dinheiro. E uma questão nesse caso que é super importante é que muitas vezes tem muita briga, e daí briga de casais, porque tem uma diferença na visão do que fazer com o dinheiro. Vou te dar um exemplo. Imagine a situação que você fez sua autoanálise, você fez um plano de investimento e tem que ter um plano. Você fez um plano de investimento, você está investindo dinheiro, belezinha ali, está começando a dar resultado. E daí o que é que acontece? Ô bem, tem aquela grana no banco, que você está colocando aí a grana aí, e chegou a tanto. Vamos comprar um apartamento. Ou então, vamos viajar para a Indonésia, de classe executiva. Vamos trocar de carro. Mesmo que seja dentro do seu limite, mesmo que seja sem fazendo dívida maluca, mesmo que você tenha o dinheiro para fazer isso não vai deixar você atingir o seu objetivo no final. E isso gera muita briga, gera muita desarmonia. E é por isso que também é importante falar de dinheiro e é importante conversar daí com, por exemplo, com sua parceiro, parceira ou o que quer que seja. E deixar bem claro que esse dinheiro não mexe. Mas daí isso significa também que dentro do seu orçamento você tem que ter um dinheirinho também para fazer essas coisas, para trocar de carro, para fazer uma viagem legal, não sei o que e tal. Mas isso a gente discute no outro vídeo sobre a questão da carteira de investimentos e do orçamento em si. Olha, se você... e outra coisa que é fundamental também é educar as crianças, é conversar com as crianças também sobre dinheiro. Sabe o que é que eu faço? Toda vez que tem aniversário da minha filha, toda vez que tem Natal, Páscoa, Dia da Criança, essas coisas, eu dou um dinheirinho para ela. Não é muito. É claro que eu dou presente, que eu não sou um monstro, né? Mas eu dou um dinheirinho para ela. E daí eu falo para ela, minha filha, esse dinheirinho... Eu não faço igual, não sei se vocês lembram antigamente, de novo, acho que isso é coisa de quem é mais coroa como eu, né? Que, tipo, tinha tia-avó, né? Tio-avô, assim, né? Que vinha, dava presente, geralmente dava o presente, dava um envelopinho, assim, parecia que tava pagando um suborno pra você, né? Ali no e tal, né? Não assim. Eu dou um dinheirinho para ela, pouca coisa, e eu falo para ela, olha, minha filha, esse dinheiro é para você investir. E ela tem que pensar onde investir, ela tem que achar onde ela vai investir, e ela investe. Então, tipo, ela não tem muita grana, mas ela investe. Ela tem um dinheirinho dela investido. E isso é importante. É importante conversar com jovens sobre isso, porque o futuro... Eu sou muito pessimista sobre o futuro. Sou muito pessimista sobre a questão de emprego, sou muito pessimista sobre a questão de segurança social, sou muito pessimista sobre as mudanças econômicas e sociais que estão para vir, que estão para acontecer. E é por isso que, sobretudo, é importantíssimo conquistar essa liberdade, para ter a segurança e para ter a paz de espírito, para viver sossegado. Então tem que falar com as crianças, porque quanto mais cedo as crianças começarem a entender que tem que investir, melhor. Mais cedo, contanto que elas sejam consistentes, mais cedo elas vão conquistar a liberdade delas. Mais cedo elas vão conquistar a paz de espírito e mais cedo elas vão poder fazer o que elas realmente desejam. Porque tem essa história, né? Tem um conselho que é meio furado, que é tipo, você tem que seguir a sua paixão.
Nossa, quando é jovem isso parece lindo. Vai lá e segue a sua paixão. Daí você vai lá, você segue a sua paixão e daí você é músico, por exemplo, é um músico talentoso e daí você tem que aguentar coisa do tipo, você se mata de trabalhar e daí você tem que ouvir coisa do tipo, não, você vem aqui no meu bar e eu vou te dar a oportunidade de mostrar o seu talento. Quer dizer, o cara não quer nem pagar, né? O cara quer que você trabalhe de graça para ele. Por exemplo, professor, que é meu caso, o professor é pobre, né? Professor devia ser a profissão mais valorizada da sociedade, é uma das profissões mais escrachadas, é uma das profissões menos valorizadas que existe na sociedade, apesar de político ficar falando que não, a educação, não sei o que e tal. Mas isso daí não precisa ser prêmio Nobel de Economia para você ver que ninguém está nem aí para educação, porque em vários países, não é só uma questão do Brasil, porque fica aí a dica, se você quer ver quais são as prioridades principais do governo do seu país, você vê onde que está o orçamento, quais são as posições do orçamento que eles estão gastando dinheiro. Está pagando bom salário para professor? Está garantindo educação? Não, não está. Então não é prioridade. O sistema de saúde, médico, enfermeiro está ganhando bem, tem remédio, os hospitais estão reformados, estão funcionando direitinho, tem equipamento, então é prioridade. Se não tem, então não é prioridade, é simplesmente mentira de malandro. É o maior 171 para cima da sociedade. É como diz um grande amigo meu da área militar, tá com tem plano, tá no orçamento, ou melhor, tem recurso para realizar o plano? Não, não tem. Então não é plano, então é uma alucinação, né? E é assim mesmo, eu acho. Tipo, se não está no orçamento, significa que realmente é mentira, um 7-1 para cima do povo, como sempre. E daí, né, professor, não segue o talento, não ganha dinheiro. A liberdade vai te proporcionar você seguir seu talento depois. No sossego, numa nice. Não tem uma música do Tim Maia, como é que era? Numa nice, numa boa, não lembro agora. Mas tinha uma música do Tim Maia que ele falava assim, não, aproveitar, sei o que, tal, numa nice, numa boa. Numa relax, numa tranquila, numa boa. É isso aí. É isso que o dinheiro vai te proporcionar, mas você tem que ter um bom relacionamento com o dinheiro, você tem que entender o que você quer do dinheiro, você tem que respeitar o dinheiro, porque dinheiro não aguenta desaforo, e você tem que, se caso seja o seu caso, você tem que tirar da cabeça essa coisa que investir é coisa de rico, que investir é coisa de luxo. Você tem que tirar da cabeça que investir é coisa de rico, que investir é coisa de luxo. Ou para quem é mais da esquerda. Não vou falar isso não. Você tem que tirar da cabeça essa ideia que investir é coisa de rico, é coisa de luxo. É coisa de burguês, como alguns diriam. Não, investir é uma necessidade. Investir, você pode começar a investir com R$20, R$30. Não, você não tem desculpa para não investir, você não tem desculpa para não pensar no seu futuro. E eu vou te dar um exemplo. Eu vou abordar esses exemplos depois melhores no próximo vídeo. Mas vou te dar um exemplo. Imagine o seguinte. Se você tivesse colocado R$100, aquilo que eu falei, uma pizza e uma cerveja, duas cervejas, uma pizza grande. Se você tivesse colocado R$100 aplicado no SP500, que é o índice da Bolsa de Valores de Nova York, e você tivesse aplicado num fundo que fosse em dólar, não em reais, 100 pila por mês, não é nada. Você hoje estaria aproximadamente com R$60 mil em 10 anos.
E isso, lembra que eu falei que é o exponencial? A gente está no começo da subida. A gente está no começo da subida, falando desses 60 mil. Se a gente colocar em 20 anos, não é 120 mil que vai, não. É muito mais. Muito mais de 120 mil. E uma última coisa que a gente tem que conversar sobre a caridade. A gente vê muita gente, muito desses coach, não sei o que tal, falando sobre o mindset da prosperidade. E ficam falando um monte de bobagem. Uma das questões fundamentais do mindset da prosperidade é a caridade. Como assim a caridade? É ajudar o próximo. Por exemplo, você dá o que você pode. Se você está com dificuldade de pagar a conta, daí são outros 500. Mas se você consegue passar as contas, mesmo que você faça uma doação de R$1, mesmo que você faça uma doação de R$2 para quem está precisando, tem vários programas de caridade que você pode fazer uma doação pequena. É importante para o seu mindset. Por quê? Porque você está mostrando para você mesmo que de onde saiu esse dinheiro vai ter mais. Você está mostrando para o dinheiro que quem manda nele é você. E essa é uma das mudanças principais do mindset. Porque você está dando de volta. Porque é o mindset, é o verdadeiro mindset da prosperidade. E a caridade, se você não tem dinheiro para dar, você ajuda a outra pessoa. Porque o seu tempo também é dinheiro. Muitas vezes, por exemplo, eu vi um comentário de um cara uma vez dizendo que lá vem o cara aí querendo vender curso. Não foi meu, era um outro cara aí. E, mas o cara que tá te passando conhecimento, tem aquele cara lá das teorias da conspiração, como é que ele chama? O Daniel Lopes, né? O cara é uma teoria da conspiração violentíssima, não sei o que e tal. E um dia eu faço um vídeo sobre isso, não sei se eu já fiz, tem que olhar aqui no canal sobre teoria da conspiração, mas teoria da conspiração é meio um negócio que igual dizia o Padre Quevedo, né? Eto non existe. Porque as pessoas ficam querendo procurar ordem onde não tem ordem. Podem acreditar em mim que o mundo é muito mais caótico do que parece. Mas bom, voltando, comecei a divagar, perdão. Se você tem, aliás, esse cara, o Daniel Lopes, ele fala, o encanador, ele arruma um encanamento. Você paga, o dentista arruma seu dente, você paga o eletricista, o motorista, não sei o que tal. Por que o professor que te ensina você não vai pagar? Porque também tem o tempo. Meu tempo vale dinheiro. O tempo dele vale dinheiro. Eu não estou pedindo dinheiro. Então, de uma certa forma, eu estou dando o meu tempo para você porque eu quero que você também seja próspero. Então, é uma certa forma de ajudar o próximo. Espero, pelo menos. Espero que esse vídeo tenha servido e que os outros dois venham a te ajudar a ser mais próspero ainda do que você é. Agora, se você quiser me pagar uma cerveja, se você quiser me pagar um café, eu vou deixar o link na descrição do Buy Me a Coffee. Você clica lá e você, se quiser, me paga um café, me paga uma cerveja. Não porque eu estou vendendo esse conteúdo para você, mas na moral, porque você gostou. Se não quiser pagar nada, não tem problema nenhuma. Não tem problema nenhum. Eu deixo o meu abraço para você e o meu desejo de sucesso. E o meu desejo que você alcance a liberdade, o sossego, a paz de espírito. Tá bom? Até a próxima!